Imagine acordar sem internet, sem TV, sem celular. O mundo lá fora é dominado por charretes, rádios a válvulas e notícias que chegam dias depois. Parece outra realidade, não é? Mas exatamente há 100 anos, essa era a vida no Brasil. Como as pessoas viviam? Não se comunicavam? O que era luxo, o que era necessidade? Hoje, vamos viajar no tempo e descobrir tudo isso. Seja bem-vindo ao Curiosidade em Ponto, o canal onde exploramos as histórias mais incríveis do nosso passado e presente. Se você gosta de descobrir fatos curiosos e viajar pela linha do tempo, já se inscreve e vem com a gente. O cotidiano de 1924. Acordar cedo era uma obrigação. O dia começava com a luz do sol e terminava ao anoitecer, já que a eletricidade era um luxo restrito a grandes cidades. As casas eram simples, muitas sem encanamento, e a água vinha de poço com chafariz público. Sem redes sociais, as fofocas corriam na boca do povo, literalmente, nos mercados, nas igrejas e nas praças. A vida era movida pelo ritmo da natureza, sem a pressa e a conectividade que temos hoje. As famílias eram grandes, com muitos filhos, e a educação era um privilégio para poucos. Escolas públicas existiam, mas não eram acessíveis a todos. Muitos aprendiam apenas o básico, antes de serem inseridos no mercado de trabalho, ainda na infância. Para os mais ricos, havia as escolas particulares e professores particulares, onde meninos eram treinados para negócios e as meninas para o lar. Transporte entre charretes e os primeiros carros. Enquanto os mais ricos começavam a experimentar os primeiros automóveis, a maioria das pessoas dependia de bondes puxados por cavalos ou simplesmente caminhava longas. Viajar para outras cidades, um verdadeiro evento. Os trens eram a principal conexão entre estados, e voar de avião era algo praticamente impensável para a população comum. As estradas eram poucas e mal pavimentadas, o que tornava o deslocamento um grande desafio. Quem vivia no interior muitas vezes passava meses sem sequer ir na cidade grande, mais próxima. Já nas capitais, os bondes elétricos eram os meios de transporte mais populares e os táxis eram um luxo para pouco. Comunicação, o tempo da carta e do rádio, nada de WhatsApp, nada de Instagram. Para falar com alguém, o jeito era escrever carta, esperar semanas por uma resposta. O rádio começava a ganhar espaço como uma nova forma de entretenimento e informação, trazendo ao público notícias, música e até radionovela. Era a TV da época. Os jornais eram outra fonte essencial de informação, mas apenas quem sabia ler podia aproveitar. Para as notícias chegavam através de conversas na feiras, os encontros na praça. O telefone já existia, mas era raríssimo, só disponível para poucas famílias e empresas. Vida social. O que as pessoas faziam para se divertir? Sem Netflix e sem videogame, o lazer era diferente. Ir ao teatro, ao circo ou a bailes populares eram as principais formas de diversão. As praças eram os pontos de encontros das cidades, e os cafés serviam como verdadeiros centros sociais. O futebol começava a se popularizar, mas nada comparado à paixão nacional que é hoje. Para as crianças, as brincadeiras eram simples, mas repletas de imaginação. Bola de gude, peão, amarelinha e queimadas eram comuns nas ruas e nos quintais. Já os adultos gostavam de saraus, onde se reuniam para tocar músicas e declarar poesias. Cinema mudo era uma novidade e atraía multidões, principalmente nas grandes cidades. Economia e trabalho. Quem mandava no Brasil? A economia brasileira ainda era muito dependente da agricultura, principalmente do café. O trabalho era pesado e a industrialização estava apenas começando. Direitos trabalhistas quase inexistiam. Muitos trabalhadores enfrentavam jornadas de mais de 12 horas por dia, incluindo crianças. A vida no campo era dura, com agricultores trabalhando de sol a sol, em troca de poucos trocados. Já nas cidades, as fábricas começaram a se multiplicar, trazendo novas oportunidades, mas também condições precárias de trabalho. Mulheres tinham pouca participação no mercado, e quando trabalhavam, recebiam salários muito menores que os homens. Saúde e medicina. Como se curavam as doenças? A medicina era bem diferente do que conhecemos hoje. Muitos remédios modernos ainda não existiam, e a expectativa de vida era bem mais baixa. Doenças como tuberculose, varíola e febre amarela eram comuns e podiam ser fatais. Sem campanha de vacinação em massa e com pouco acesso a médicos, muitos recorriam a curandeiros e chás naturais. Os hospitais eram poucos e geralmente mantidos por instituições religiosas. Antibióticos ainda não eram usados e cirurgias eram arriscadas por conta da falta de anestesia eficiente e higiene adequada.
grandes eventos da década de 1920. A década de 20 foi marcada por grandes acontecimentos no Brasil e no mundo. Aqui tivemos a Semana da Arte Moderna, de 22, que revolucionou a cultura e deu início ao modernismo brasileiro. Em 1924, São Paulo viveu a Revolta Paulista, uma rebelião contra o governo federal. Enquanto isso, no mundo, os loucos anos 20 eram os tempos de crescimento econômico e efervescência cultural, como o jazz se tornando um fenômeno global e a indústria do cinema ganhando forças. Mas também foi uma década que precedeu a Grande Depressão, um dos piores colapsos econômicos da história. Muita coisa mudou em 100 anos, não é? Mas algumas coisas continuam as mesmas. Ainda adoramos uma boa fofoca, ainda encontramos amigos em cafés e ainda nós encantamos com futebol. O passado nos ensina muito sobre o presente. E se você gostou desse mergulho do tempo, não esqueça de conferir nossos outros vídeos sobre curiosidades e história. Nos vemos na próxima viagem ao tempo, aqui no canal Curiosidade em Ponto.